Olá, pessoal! Estamos na nossa aula de número 7. Olha só o caminho que a gente já percorreu. Nós já aprendemos bastante coisas sobre a química orgânica, né? A gente viu lá as características do carbono, vimos as classificações das cadeias e agora nós estamos trabalhando as normas de nomenclatura. Hoje nós vamos trabalhar na aula de hoje algumas normas novas. A gente vai pegar o que nós já aprendemos, né? Lembra lá da tabelinha, da quantidade de carbonos e os prefixos? Pois é, nós vamos continuar trabalhando com aquela tabela e hoje nós vamos começar a dar nomes para compostos que têm uma cadeia que seja um pouco diferente do que nós aprendemos nas aulas anteriores. Nós já vimos as nomenclaturas dos alcanos, né? Que é o grupo dos parafinas. Vimos também as nomenclaturas dos alcenos e alcinos. Hoje nós vamos ver a nomenclatura, daquelas cadeias que formam ciclos, que são as cadeias fechadas. E vamos ver também como que a gente faz para dar o nome quando a gente tiver mais de uma ligação dupla na mesma cadeia. Então vamos lá para a gente conhecer os conteúdos da aula de número 7. Como eu falei, nós estamos na nomenclatura orgânica e nessas regras gerais nós vamos falar sobre as nomenclaturas ainda do grupo funcional hidrocarbonetos e aqui nós vamos tratar de cadeias não ramificadas que sejam de alcadienos, cicloalcanos, ciclenos e aromáticos. Observe que nós ainda estamos falando deste grupo funcional. Então, as nossas cadeias, os nossos compostos, eles vão apresentar hidrogênio e carbono, por isso, hidrocarboneto. Aqui nós vamos aprender como que a gente vai fazer quando tivermos uma cadeia carbônica com duas ligações duplas. Por isso aqui, alcadienos, eu estou me referindo a alcenos, né, compostos de ligação dupla, que apresentam duas insaturações na mesma cadeia. Vamos falar também sobre os ciclos alcanos, também conhecido como os ciclanos. Quando a gente tiver uma cadeia fechada, lembra lá das classificações das cadeias? Quando nós temos a cadeia fechada e essa cadeia apresenta somente ligação simples entre os átomos de carbono, caracterizam um alcano de cadeia fechada, por isso cicloalcano. O mesmo vale para os cicloalcenos, são aquelas cadeias fechadas, né, que não são aromáticas, mas que apresentam uma insaturação entre os átomos de carbono. Nós chamamos de cicloalcenos. E vamos falar dos aromáticos, que são as cadeias fechadas que apresentam o anel aromático. Habilidade da aula de hoje: identificar os principais hidrocarbonetos, como também a sua nomenclatura. Então, nós vamos começar falando sobre os alcadienos ou simplesmente dienos. Eles vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas duplas ligações, tá? Entre quem? Entre os átomos de carbono. Qual vai ser a fórmula geral? Vamos ter CnH2n-2. Um exemplo de alcadieno nós temos aqui, Observe que esta cadeia carbônica, ela apresenta duas insaturações, uma aqui e outra aqui. Quando a gente tem essa situação, nós estamos diante de um alcadieno. Professora, essa fórmula aqui, geral, eu preciso decorar? Decorar não seria a palavra correta, mas é interessante a gente saber trabalhar com ela. Por exemplo, se eu quisesse saber a fórmula geral desse composto, eu não quero o nome, eu só quero a fórmula geral. Como que eu vou calcular sem ter que contar hidrogênio por hidrogênio? Eu vou ver quantos carbonos tem, e a gente observa aqui que tem 5 átomos de carbono, e aí eu vou jogar aqui, Esse N é a quantidade de átomos de carbono. Então, nós temos quantos carbonos?
5. Muito bem, parabéns. Quantos hidrogênios nós vamos ter? Nós vamos ter 2 vezes 5 menos 2. Então, 2 vezes 5, N, né? 5, menos 2. Então, a fórmula geral deste daqui vai ser C5H8. 2 vezes 5 dá 10, menos 2, 8. Olha a fórmula molecular. Aqui eu sei quantos carbonos e quantos hidrogênios tem no meu composto, sem necessariamente eu ter que vir aqui contar 2 hidrogênio, com mais 1, 3, com mais 2, 5, com mais 3, 8. Somente jogando na fórmula geral a gente já consegue distinguir a fórmula molecular do nosso composto. O que mais que nós temos que aprender sobre os alcadienos? A nomenclatura. Galera, aquelas tabelinhas que nós passamos para vocês, que no caso da nossa aula vai de 1 a 10, para a quantidade de carbonos, nós vamos continuar trabalhando com ela. Por quê? Porque o carbono é o nosso esqueleto do composto orgânico. Então, para qualquer nomenclatura, eu preciso saber quantos carbonos eu tenho na minha cadeia. A partir da quantidade de carbonos, eu vou para outros determinantes, como, por exemplo, o tipo de ligação e ainda o tipo de função. Nesse caso, como nós estamos em hidrocarbonetos, a função é hidrocarboneto e a terminação é O. Então, aqui, o que eu vou precisar para dar nomes aos alcadienos? Saber a quantidade de carbonos que está presente na minha molécula, lá no meu composto, e que ele tenha as 2 ligações duplas ali na minha cadeia principal. E aí eu vou utilizar prefixo mais o infixo, nesse caso vai ser o dieno, né? E a terminação O. Vamos lá para a gente ver como que vai ficar? Então, observe aqui. Esse composto é o mesmo que a gente acabou de ver como exemplo de alcadieno. O que eu vou precisar fazer primeiro? Ver quantos carbonos tem. Então, eu vou numerar os carbonos. Galera, e ó, atenção, viu? Sempre pela extremidade mais próxima da ligação dupla, da insaturação, ou pelaquela extremidade que vai dar a essas ligações a menor numeração possível. Então, nesse caso, qual é a extremidade que vai me dar a menor numeração? Aqui do lado esquerdo ou do lado direito? O esquerdo, né? Então, nós vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sei que tem 5 carbonos. Aí você vai lá naquela tabela, se você copiou no seu caderno, parabéns. Se você não copiou, espero que vocês tenham aprendido e tá com ela aí fresquinho na memória. E veja, qual vai ser o prefixo quando o meu composto tiver 5 átomos de carbono? A gente viu que é pente, né? Lá na tabelinha tá assim, ó. Pente, certo? Como se trata de um alcadieno, a gente sempre vai colocar o A aqui, ó, logo após o pente. Então, vai ficar penta. Sempre quando nós estivermos nomeando um alcadieno, a gente acrescenta a letra A e aí vai ficar penta. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar o infixo dien. Mas para a gente poder colocar o dien, eu tenho que saber em quais carbonos está a minha ligação dupla. Detalhe, ó, a ligação dupla está ocorrendo entre o carbono 1 e 2 e ela também ocorre entre o carbono 2 e 3. Qual vai ser a numeração que nós vamos usar? Quando nós estamos tratando de insaturação, primeiro, os carbonos que vão participar, que vão deter a ligação dupla, a minha numeração passa por cima deles. Observe aqui, ó, 1, 2, passou por cima da ligação dupla. 2, 3, também passou por cima da ligação dupla. Então, eu tenho que escolher entre 1 e 2 e entre 2 e 3. Sempre vai ser o menor número. Então, entre 1 e 2 vai ser o carbono 1, o detentor da ligação dupla.
E entre 2 e 3 vai ser o carbono 2, o detentor da ligação dupla. Então, depois do penta vai vir 1,2 e depois vem o dien. E aí, como é um hidrocarboneto, a gente só adiciona a terminação O. Olha como é que ficou? Penta, 1,2 dieno. Então, aqui, galera, muita atenção quando a gente estiver trabalhando os nossos álcalos-dienos. Aquela numeração que está antes do dien, ele está identificando em qual carbono se encontra a nossa insaturação. Como está ali 1 e 2, você tem que já ter na mente que vai estar a primeira insaturação entre o carbono 1 e o carbono 2, e a segunda insaturação vai estar entre o carbono 2 e o carbono de número 3, tá bom? A professora, mais 1 e 2 não significa que a minha ligação está só entre 1 e 2? Não, porque se ele é um dien, dieno, significa que nós temos duas ligações duplas. Então, muita atenção quando vocês forem ler um nome de um composto como esse e digamos que você tenha que fazer a estrutura dele. Sempre que tiver o dien, é porque são duas ligações duplas. Então, uma entre o carbono 1 e 2 e a outra entre o carbono 2 e 3. Tranquilo? Então, vamos lá que tem mais conteúdo para a gente estar trabalhando aqui. Observe que a fórmula molecular para esse composto a gente pôde obter pela fórmula geral, né? Que a gente já tinha feito no slide anterior. Mas aqui só confirma que o nosso cálculo estava certo, né? Também a professora errar um cálculo desse. Nós temos 5 átomos de carbono. Para determinar a quantidade de carbono, a gente substitui na fórmula geral. Fica 2 vezes 5 menos 2. E a fórmula molecular é C5H8. Observe esse exemplo aqui, aluno. Qual destas duas numerações é a correta para esse composto? A numeração de cima que está em vermelho ou a numeração de baixo que está em azul? Observe que para a numeração de cima, esse aqui ó, é o nosso primeiro carbono. E para de baixo nós temos ele como o nosso ponto de partida. E aí, qual dessas duas numerações para dar o nome desse composto você considera como a correta? Ah, se eu tivesse aí, essa pergunta ia valer pelo menos 1 ponto. E aí, galerinha, já conseguiu escolher qual delas está correta? Ah, professora, eu acho que as duas estão certas. Ou, eu acho que a de cima está correta porque começa do lado esquerdo. Eu acho que sempre tem que começar do lado esquerdo porque é o jeito que a gente escreve, né? A gente começa da esquerda para a direita. Tá, na química orgânica, o que nós temos como regra? Nesse caso aqui, a predominância é da insaturação. E nós temos ela aqui, ó, 2. Então, é um álcalos-dieno. Quando a gente for dar o nome para um composto, o que nós temos que fazer? Sempre escolher a numeração que dê para essas duas ligações o menor número possível. Então, essa aqui em cima, galerinha, se a gente for observar ela, as nossas ligações duplas vão estar aqui entre o 2 e o 3, então o detentor vai ser o carbono 2, e entre o carbono 4 e 5, e o detentor aqui vai ser o carbono 4. Somando, nós temos um total de 6, né? 4 mais 2, 6. Esse seria a numeração para o nosso composto. E ela estaria errada. Por quê? Se a gente for fazer pela numeração de baixo, que é o correto, como é que vai ficar? Olha lá, a gente fez aqui que ficou entre 2 e 3, então deu o número 2, e entre 4 e 5 ficou o número 4, certo? E aqui embaixo vai ficar entre 4 e 3 e o carbono 2 e 1, certo? Entre o número 4 e 3, quem vai ser o detentor da nossa ligação dupla? O carbono 3. E entre o 2 e o 1 vai ser o carbono 1. Se eu somar 3 mais 1 vai dar 4, que é um número bem menor que 6, né? O número 4 não é menor que 6? Então, essa é a numeração correta.
E a partir dessa numeração é que a gente vai dar um nome para o nosso composto. Professora, como é que vai ficar esse nome agora? A gente vai fazer o mesmo esqueminha. Tem 5 carbonos, aí a gente vai usar o prefixo pente e vai colocar a letra A, então vai ficar penta. Depois do penta, você vai usar os números dos carbonos detentores da ligação dupla. 1 e 3, e aí vai vir o di, em e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então vai ficar penta 1,3 dieno. É o nome desse nosso composto. Sempre a menor numeração para os carbonos insaturados, ou seja, para os carbonos com ligação dupla. Professora, então eu posso ficar fazendo a numeração nos dois sentidos para ver qual é a menor? Sim, você deve, porque aí evita de você achar que numerou corretamente e se você tivesse feito uma segunda numeração, você ia observar que teriam números menores para as nossas insaturações. Agora que nós já falamos dos alcadienos, nós vamos praticar. Vamos lá para o nosso aprender fazendo, que a gente trouxe um exemplo bem bacana para vocês. Vamos lá? Exemplo número 1. O látex, que é o caoutchouc para os nativos, é a matéria-prima para a produção da borracha natural. O principal constituinte do látex é um hidrocarboneto de fórmula estrutural representada aqui, ó. Observando a estrutura desse hidrocarboneto, é correto afirmar 2 pontos. Letra A. Esse hidrocarboneto, ele apresenta uma cadeia saturada e homogênea? Vamos olhar? Homogênea? Tá correto, só tem carbono e hidrogênio, não existe heteroátomo ali entre os átomos de carbono. Mas ela é saturada? Não, ela não é saturada. Gente, saturação é quando entre os átomos de carbono nós temos apenas ligações simples. E nesse caso aqui nós temos 2 ligações duplas, então a letra A não pode ser a correta. Letra B. Trata-se de um alceno devido à insaturação. Uau, 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 uau. A letra B, galera, a gente poderia até pensar, não, professora, tá certa a letra B. É um alceno, ele tem ali a insaturação. Verdade, a insaturação está presente de fato no nosso composto. Porém, no entanto, todavia, nós temos 2 insaturações. E quando nós temos 2 insaturações num composto, nós temos uma classe, digamos assim, um grupo no qual nós agregamos eles e chamamos de alcadienos. Então, nós não podemos simplesmente considerar esse composto sendo um alceno. Tranquilo? Então, a letra B também está errada. Vamos lá para ver as outras alternativas. Letra C é um alcino, pois apresenta 2 duplas ligações. Gente, alcino, ligação tripla. Então, letra C também está errada. D, apresenta cadeia com um heteroátomo. Gente, a gente acabou de ver que ela é homogênea, então a letra D nem tem chance de estar certa. A alternativa E fala que trata-se de um alcadieno ramificado. Certíssimo, ó. Cadeia principal, ramificação. Alcadieno porque apresenta 2 insaturações. A letra D está impecavelmente correta. Olha só, aqui nós temos a ligação dupla que pertence ao carbono 1 e a outra ligação dupla que pertence ao carbono 3. E aqui a nossa ramificação. Lembrando que é o carbono 1 nessa extremidade, galera, por quê? Porque aqui eu vou dar o menor número tanto para as insaturações quanto para a nossa ramificação que está presente na cadeia. Cicloalcanos, ou simplesmente ciclanos, ou ainda cicloparafinas. São hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? São cíclicos, que contenham apenas ligações simples, isto é, hidrocarboneto de cadeia fechada e
saturada. Aqui nós não temos dupla ligação nem tripla ligação. Qual a fórmula geral dos nossos cicloalcanos? CnH2n. Então, se a gente tiver uma cadeia carbônica com, digamos, 3 carbonos, vai ficar C3H2 vezes N. Quem é N? 3. Então, vai ficar H 2 vezes 3. E a fórmula geral seria C3H6. Bem simplesinho, né? Olha só uns exemplos de ciclos alcanos. Aqui nós temos um ciclo alcano que apresenta 3 átomos de carbono. Essa aqui é a sua fórmula estrutural. Essa daqui é a fórmula simples e a fórmula molecular. Aqui nós temos um ciclo alcano com 4 átomos de carbono. Fórmula estrutural está aqui, a fórmula simplificada aqui e a molecular. Observe que quando nós temos alcanos de cadeia fechada, todos os carbonos fazem ligação com 2 átomos de hidrogênios diferentes. Ó, todos os nossos carbonos vão estar fazendo ligação entre átomos de carbono e 2 hidrogênios. Nesse caso aqui, quando ele não tem ramificação. Então, todos esses carbonos aqui são secundários. Nos ciclos de cadeia fechada, no caso dos alcanos, não ramificado, todos os nossos carbonos são secundários. E como é que a gente vai fazer para dar a nomenclatura desses caras? Bom, a nomenclatura ela é bem parecida com os alcanos. Porém, antes do nome lá da nossa cadeia principal, a gente vai adicionar a palavra ciclo, que é para diferenciar do nosso composto de cadeia aberta. Digamos, lá nos alcanos existe o propano, aqui também, só que o de cadeia fechada. E aí, para diferenciar, a gente vai usar o quê? Ciclo propano. Lembrando que nós estamos falando de cadeias que não apresentam ramificações. Ó, então, vamos olhar aqui. Quantos carbonos tem no primeiro ciclo? 1, 2, 3. Como nós não temos ramificação, qualquer um desses carbonos é o carbono 1. Como que vai ficar o nome? A gente vai colocar a palavra ciclo e o nome do nosso hidrocarboneto de 3 carbonos, que é propano. Então, vai ficar ciclo propano. Esse outro vai ter 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, mesmo esqueminha. Coloco a palavra ciclo e um alcano com 4 carbonos é o butano. But, de 4 carbono, an, porque é um alcano e a terminação o de hidrocarboneto. Então, vai ficar ciclo butano. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, mesmo esquema. 5 carbonos, prefixo pente. Como é um hidrocarboneto do tipo alcano, só ligação simples, o infixo vai ser o nosso an. E o sufixo o. Então, vai ficar ciclo pentano. Tranquilo? Tem muito mistério aqui não. Nós estamos ainda no primeiro momento onde não tem ramificação. Então, todos os carbonos estão presentes aqui no ciclo são secundários. Nós vamos ter ciclos, pessoal, também para alcenos, ou seja, ciclenos ou cicloalcenos, que são aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada com uma ligação dupla, no caso endocíclica, ou seja, na cadeia fechada, na cadeia cíclica. A fórmula geral vai ser CnH2n-2, e aí se você souber a quantidade de átomos de carbono, você consegue determinar a quantidade de hidrogênios. Isso se você souber que se trata de um ciclo alceno. Então, por exemplo, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para saber a fórmula molecular, você joga na fórmula geral. Vai ficar C5H2 vezes 5, lembrando que 5 é o N, menos 2, que vai dar C5H8. Essa é a fórmula geral para esse composto. Se você quiser conferir, basta contar aqui os hidrogênios. 2 mais 2, 4, com 2, 6,
com 1, 7, com mais 1, 8. 5 carbonos e 8 hidrogênios. Como é que vai ficar a nomenclatura dos ciclos alcenos? Bem semelhante à de um alceno normal. Segundo a regrinha estabelecida pela IUPAC, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar a palavra ciclo, vamos contar quantos carbonos tem e utilizar o prefixo já pré-estabelecido para a quantidade de carbonos, o infixo, que no caso dos alcenos é em, e a terminação do grupo funcional, que como é um hidrocarboneto, vai ser a terminação O. Então, não confundam cicloalcanos com os ciclenos, né? Os cicloalcenos. Nos cicloalcanos, nós teremos somente compostos que tenham ligação simples entre os átomos de carbono. Uma cadeia fechada, não aromática. Nos alcenos de cadeia fechada, né, os ciclenos, nós vamos ter pelo menos uma ligação dupla entre os nossos carbonos que fazem parte do ciclo. E aí, diferente dos alcanos, a gente nem se preocupa muito em numerar, né? Mas nos alcenos é interessante a gente estar sempre observando a numeração, principalmente quando a gente for ver esses compostos com ramificações. Então, vamos lá para a gente ver uns exemplos de alcenos de cadeia fechada. Olha só o que mudou. Lá nos alcanos, nos ciclanos, nós não tínhamos a presença de insaturação. Como nós temos aqui a insaturação, a regra da nomenclatura é a mesma, ó, ciclo, prop, porque são 3 carbonos, o que muda é um infixo, que antes era an e agora é en. Vai ficar o ciclo propeno, ciclo buteno, ciclo penteno. E assim a gente tem que estar observando. E olha só essa situação aqui. Observe que apresenta apenas uma única insaturação. Então, de acordo com as regras de nomenclatura, gente, esse cara aqui, todos esses 5 são o mesmo composto. São o ciclo penteno. Então, aqui, a posição da representação da dupla ligação não vai interferir na nomenclatura. Nesse caso aqui. Por quê? Porque é um composto que não é ramificado. Agora, se ele fosse um composto ramificado, eu teria que tomar cuidado na hora de dar o nome e observar a posição da nossa ligação dupla. Se eu tivesse uma ramificação aqui, aonde a minha ligação dupla mudasse de posição, eu ia ter que identificar porque a minha referência seria a nossa ramificação. Como não tem ramificação, todas essas representações estão se referindo ao mesmo composto. Tranquilo? Em casos como os seguintes, é necessário que a gente numere e identifique, né, as duplas ligações. A numeração deve ser feita de modo que as insaturações sejam representadas com os menores números possíveis. Aqui, ó, nessa situação onde nós temos mais de uma dupla ligação dentro do nosso ciclo, lembrando que não pode ser um ciclo aromático, o que nós temos que fazer? Numerar os carbonos e dar a menor numeração para as nossas ligações duplas. Então, aqui, ó, entre 2 e 1 vai ficar o carbono 1 como detentor da nossa dupla ligação. E entre 3 e 4, o carbono 3. Como é que vai ficar o nome? Ciclo hexa 1,3 dieno. Professora, dieno de novo? Sim, porque nós temos 2 duplas ligações. Olha o outro exemplo aqui. Nós temos 8 átomos de carbono nessa cadeia. E aí, o que nós vamos fazer? Numerar para dar o menor número para as ligações duplas. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aonde as nossas ligações duplas estão? Entre o carbono 2 e 1 e 3 e 4. O que eu vou fazer agora? Vou dar o nome. Ciclo. O prefixo para 8 é oct. No caso, a gente vai adicionar
a vogal A, então vai ficar octa, 1,4, perdão, que está aqui entre 4 e 5, 1,4 de eno. Então vai ficar aqui, ó, ciclo octa, 1,4 de eno. E aí nós temos os nossos aromáticos. Olha só a diferença. Essa representação aqui para essa que a gente acabou de ver. Observe que nos aromáticos nós temos a ligação dupla e ela é conjugada. Ó, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, simples, dupla, simples e dupla. Então nós temos aqui no anel aromático as ligações duplas dentro da nossa cadeia fechada com 6 carbonos e alternadamente, dupla simples, dupla simples. Por isso que ocorre o fenômeno que nós conhecemos como ressonância, que é quando essa ligação dupla ela fica se deslocando entre os carbonos e por isso que hoje prefere-se representar o benzeno dessa forma, com um círculo no meio, aonde nós não mostramos em quais carbonos estão a dupla ligação. Então aqui nós temos o benzeno. Não tem ramificação nessa representação. Então quando você encontrar ele assim, desse jeitinho, é benzeno. Só que em muitas das situações nós vamos ver ele ligados aos grupos substituintes. E aí, para isso, nós temos regras de nomenclaturas específicas. Nos aromáticos, que são compostos que possuem anéis aromáticos, eles vão ter uma nomenclatura particular, que não segue as mesmas regras da nomenclatura dos outros hidrocarbonetos. Nos hidrocarbonetos a gente contava a quantidade de carbonos e aí vinha com os prefixos, infixo e sufixo, né? Aqui não. Aqui nós vamos dizer qual é a posição das substituições no anel benzênico. Vamos dar o nome dessas substituições e colocar a terminação benzeno. Existem duas formas da gente localizar esses grupos substituintes, que são as ramificações. Na primeira, a gente vai fazer o quê? A gente vai numerar o anel benzênico, começando da ramificação mais simples e escrevendo os números que se referem aos carbonos do anel de onde a ramificação está saindo. Ó, então calma. Olha só como é que seria o exemplo. Aqui a gente tem o benzeno, nós já conhecemos. Prazer, benzeno, eu sou Sabrina. Do lado aqui, nós já temos uma situação onde nós temos a presença da ramificação. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Ele, como só tem uma ramificação, ele vai ser o metilbenzeno, porque em qualquer carbono que essa ramificação se ligue, vai continuar sendo metilbenzeno, ou conhecido como tolueno. Já quando a gente tiver mais de uma ramificação, aí eu preciso identificar em quais carbonos elas estão. Eu vou considerar esse daqui como o nosso ponto referencial. É a ramificação mais simples, né? Então, ele é o carbono 1. Daí aqui vai ser o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Como que vai ficar o nome? Eu tenho metil no carbono 1, então 1, vírgula. Tenho metil no carbono 2, então coloco o número 2. E o di aqui na frente está dizendo que eu tenho 2 grupos metil, então vai ficar dimetil. E o nome da minha cadeia, que é benzeno, dimetilbenzeno. A outra maneira, a gente localiza as ramificações pelos prefixos orto, meta e para. Esse daqui é o nosso grupo mais importante, é o grupo principal. Partindo dele nesse sentido, a gente vai ter nessa posição, a posição que nós chamamos de orto. Aqui meta e aqui para. Nessa posição aqui a gente vai ter orto, aqui meta e aqui para. Como que vai ficar o nome? Olha só, vamos olhar esse nosso aromático aqui. Ele tem nessa posição o nosso grupo mais importante e na posição orto, que é aqui, ele tem o metil.
Então, ó, metil e metil. Como que vai ficar o nome? Posição... Calma aí. Como que vai ficar esse nome? Aqui eu estou falando da posição meta. Olha só na posição orto. Eu vou ter orto dimetilbenzeno. Por que que eu coloco dimetil e aqui eu coloco só a palavra orto? Não estou identificando aonde está o nosso outro metil. A gente está identificando, galera, porque essa posição orto aqui, ela é referente a esse grupo. Então, se eu tenho qualquer coisa na posição orto, significa que nessa posição aqui de cima eu já tenho uma outra ramificação. Olha só, meta-dimetilbenzeno. Esse nosso metil está na posição meta em relação a esse metil aqui de cima. Mesma situação para a posição para. O meu metil que está aqui está na posição para em relação ao metil aqui de cima. Então, por isso, para metil. Você pode ainda, galera, simplificar e colocar somente a letra O quando for orto, somente a letra M quando for meta e somente a letra P quando for para, sem precisar escrever meta, sem precisar escrever orto e sem precisar escrever a palavra para. Com relação aos grupos aromáticos, nós temos ainda algumas subdivisões. Nós temos aromáticos mononucleares ou monocíclicos, que são aqueles que apresentam somente um anel benzênico. E aqui a gente já viu alguns exemplos. E nós temos os pluricelulares, nucleares, ou policíclicos. São aqueles que vão ter 2 ou mais anéis benzênicos. E aí nós temos duas situações. Nós vamos ter os anéis isolados, que é quando eles não se ligam diretamente. E nós vamos ter os anéis condensados, que é quando um anel é ligado diretamente ao outro. E aí nós temos esse exemplo. Para fechar, vamos lá no aprender fazendo, exemplo de número 2. O número de átomos de carbono secundários presentes na estrutura do hidrocarboneto naftaleno é? Quem é o naftaleno? Olha só o naftaleno aqui, ó. Ele quer saber, dentro dessa estrutura do naftaleno, quantos carbonos secundários existem. Ó, lembre-se que os carbonos aqui do centro, eles são terciários, porque eles vão estar ligados a 3 átomos de carbonos diferentes. E todos os demais carbonos aqui vão ser carbonos secundários, fazendo ligação com apenas 2 outros átomos de carbono. Por isso que aqui na estrutura do naftaleno nós temos 8 carbonos secundários. Olha só aqui a estrutura. Temos 2 carbonos terciários. Observe que esse cara daqui, ó, de cima, ele faz ligação com 1, 2, 3 átomos de carbono. E o de baixo também, ó, faz com o de cima, com esse e esse aqui. Então, eles são 2 carbonos terciários. Todos os outros carbonos são secundários, sendo 4 deste anel e 4 deste outro. Então, um total de 8 carbonos secundários. É você que achou que não ia mais precisar ter classificação de carbono? Enganou-se. Nós sempre vamos estar revisando e reutilizando tudo que nós aprendemos desde lá do início. Porque aquilo lá, pessoal, classificação de cadeia, de carbonos, a tretavalência do carbono, isso vai regir todo o nosso conteúdo no decorrer dessas primeiras, segunda e da nossa terceira unidade também. Porque o nosso ponto de estudo é quem? É os compostos que apresentam na sua estrutura o átomo de carbono. Então, a gente sempre vai estar puxando ali essas questões de classificação. No mais, a gente vai agora para a nossa revisão de aula para você poder fazer a sua atividade.